Boa noite, estou aqui com a Júlia de Oliveira, professora há 18 anos na área de comunicação. Júlia, eu gostaria de saber de você quais os erros mais comuns, mais frequentes que tanto jornalistas profissionais quanto estudantes de rádio e jornalismo cometem na profissão. Eu acho que o que é, assim, a primeira coisa que eu gosto de sublinhar com os meus alunos é de que eles precisam primeiro conhecer o meio, né? O veículo em si, as características, as singularidades, porque pensar, escrever para um veículo que suspende a imagem ou que utiliza a imagem parcialmente, porque hoje a gente tem todas essas novas tecnologias, é uma história. E escrever para um veículo impresso ou televisual é uma outra história. Então, primeira coisa é isso, porque geralmente eles vêm com vícios ou com uma lógica que não pertence a um veículo que trabalha com imaginário, que trabalha com sons. Então, é muito comum o aluno vir com essa dificuldade, né, de informar por meio de sons. Uma outra questão que a gente também costuma dizer é a importância dele entender o ouvinte. Se o meu ouvinte tem atenção superficial, se o meu ouvinte está sempre em movimento, se o meu ouvinte está buscando sempre interação, o meu texto, a minha lógica, a minha postura, a minha locução e até a minha produção, ela tem que ser diferente, né? Ela tem que ser uma produção ágil, rápida, coesa, clara, objetiva, né? Ela tem que explorar os recursos sonoplásticos, o efeito, a trilha, o silêncio, né? Que são recursos cada vez mais à mão do repórter, por conta também dessas novas tecnologias. E o que eu percebo de maior dificuldade, não vou chamar de erro, é justamente você conciliar, né, as características de um veículo que trabalha quase que exclusivamente com sons, né? E escrever levando em consideração um ouvinte que não presta atenção necessariamente ao que você está locutando, mas você tem que fazer com que ele chamar a atenção, fazer com que ele absorva aquela informação sobre o fato que você está narrando, que você está cobrindo. Então, uma vez que isso é bem entendido, os alunos eles têm assim, menos possibilidade de erro. Uma outra questão que eu chamo muita a atenção do meu aluno também, que é a questão da repetição. Né, a redundância, melhor dizendo, a redundância da ideia principal, porque a audiência ela é muito rotativa, né, e como dissemos anteriormente, o ouvinte está sempre em movimento, a atenção é superficial. Então é importante sempre resgatar a informação primeira, a informação mais importante. Então daí a necessidade de ser redundante. Um outro aspecto também é a questão do aluno muitas vezes esquecer que o rádio é colorido, ele é um grande mosaico, porque ele muitas vezes acha que a notícia é só a locução, né, e o texto que ele está lendo, quando muitas vezes ele pode utilizar a trilha, ele pode utilizar o efeito sonoro, ou ele pode deixar com que aquele ruído que faz parte de uma sonora que ele captou no aeroporto, nas ruas, num portão de fábrica, é tão importante quanto a informação que o entrevistado está dizendo para ele. Então, os elementos da sonoplastia são igualmente importantes, fazem parte do texto, fazem parte desse mosaico e que geralmente o jornalista ele presta pouca atenção, ele dá pouco ouvido a esse recurso igualmente importante. Muito obrigado.